Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos responder a uma pergunta que tem afligido muitas mamães e papais. Se você tem filhos em casa que vivem nos jogos, tablets, computadores e videogames, hoje nós vamos esclarecer aquela dúvida de como corrigir isso. O Viver Bem de hoje está maravilhoso, então fica com a gente. E para esclarecer as nossas dúvidas, estamos aqui com a terapeuta ocupacional da Medicina Preventiva da Unimed Fortaleza, Isis Falcão. Seja bem-vinda, Isis. Obrigada, Ingrid. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Gente, vamos logo à primeira dúvida. Principalmente depois da pandemia, as crianças têm ficado muito mais tempo na frente da televisão, videogames, computadores, enfim, os tablets, né? Viraram aliados das mamães. E essa questão desse aumento, né, das horas na frente dos games, pode ser considerado uma doença? Sim, Ingrid. Desde 2018, a OMS determinou que o vício em videogames é sim uma doença. Mas a gente precisa ter cautela com esse diagnóstico, observar algumas características que a gente vai conversar aqui sobre isso. Isis, eu já vou começar com uma pergunta que eu acredito que é a dúvida de muitos pais que estão nos assistindo. Como é que eu sei se isso já virou um vício para o meu filho? A primeira coisa é observar a rotina e o comportamento da criança. Se ele passa muito tempo no videogame e isso atrapalha o desempenho escolar, se ele deixa de fazer as necessidades fisiológicas, como comer, tomar banho, né? Ou se ele tem alguma alteração de comportamento, é um ponto que a gente deve ficar atento. E esse vício, ele já é considerado um transtorno, não é isso? Isso. Se for em excesso, né? Se tem todas essas alterações que a gente já conversou, se a criança passa a noite toda, por exemplo, assistindo ou jogando videogame, ou assistindo, fazendo uso de telas, é importante a gente já observar e procurar ajuda, porque já é um transtorno. Isis, a gente sabe que a pandemia foi um influenciador e facilitador para que as crianças entrassem com mais força nesse mundo dos games, dos jogos, enfim. Mas por que acontece o vício normalmente? Bom, Ingrid, eu vou te explicar um pouquinho, né? E explicar para o pessoal que está em casa também, como funciona isso no nosso cérebro. O nosso cérebro ele possui o sistema de recompensa. Sempre que a gente faz uma atividade prazerosa, por exemplo, comer um chocolate, esse sistema de recompensa nos dá uma sensação de prazer e faz a liberação da dopamina. Então, quanto mais a criança joga videogame, mais tem liberação de dopamina, mais ela vai querer jogar e isso acaba tornando um vício, porque o cérebro memoriza a sensação de prazer. Então, toda vida que ele joga, ele tem a sensação de prazer. E aí, ele quer repetir e ele vai precisar de mais horas para ter a mesma sensação. Então, ativar esse sistema, né, da dopamina, do prazer, no sistema de recompensa, não é uma coisa boa, já que causa, né, uma boa sensação? Numa única atividade, numa atividade tão repetitiva como jogar videogame em excesso, não é interessante. E assim, para falar um pouquinho e explicar, o sistema de recompensa também funciona para a aprendizagem, para aprender. Então, quando a gente está motivado a aprender, o sistema de recompensa está funcionando. Quando a criança precisa de muita dopamina, porque está acostumada a jogar e ter esse sistema sempre ativado, ela vai precisar de muito mais estímulo para aprender. Então, pode sim surgir algumas alterações de aprendizagem pelo vício e o uso de videogames em excesso. Então, dentro de uma rotina, vou perguntar até como mãe, dentro de uma rotina, como é que eu posso dividir essas atividades? Pronto, primeira coisa é criar uma rotina como nós adultos também temos essa rotina, dividindo em atividades prazerosas, atividades escolares. Então, assim, não é que o videogame seja proibido, né? Mas é importante fornecer à criança e ao adolescente outras atividades que também tragam prazer, como fazer uma atividade física, andar de bicicleta, né? A criança ter um momento de brincar uma atividade extremamente prazerosa, fazer as atividades escolares no momento certo. Então, o grande segredo de tudo isso é ter uma rotina bem estabelecida.
Sim, Isis, a rotina realmente é algo muito importante, mas às vezes acontece da mãe e os pais não perceberem que essa criança já saiu da rotina, principalmente no período como o que passamos, que estabelecer a rotina ficou mais difícil, e aí a criança já está no vício, né? Já está permanentemente no jogo e a atividade que dá prazer é só essa. No que isso pode afetar no desenvolvimento dessa criança? Pronto, a criança pode ter comportamento de isolamento, ficar mais isolada, ou até mesmo ela pode sofrer bullying na escola, pode desenvolver ansiedade infantil, sedentarismo, ela pode também estar um pouco mais agitada, irritabilidade. Nós também temos que nos preocupar com a questão de postura, porque a criança passa muito tempo no computador, né? Então também pode afetar a questão da postura, muito tempo com fone de ouvido, então isso também pode trazer alterações para a audição. E além disso, tem a questão das alterações de sono, né? A criança pode não ficar tão agitada com o uso excessivo de jogos ou passar a noite sem dormir por causa do jogo, ou de tão agitada não ter um sono reparador, que é super importante para a aprendizagem também. Assim como ficar de frente da tela pode causar alguns problemas também na visão. A síndrome do olho seco, né, devido ao uso excessivo, né, a luminosidade na tela, a dificuldade de lubrificação, como a criança pode necessitar, né, a utilizar óculos pelo uso excessivo. Nossa, Isis, então esses problemas realmente afetam tanto na parte física como na mental, não é mesmo? Sim. O que os pais podem fazer para que as crianças não fiquem suscetíveis a tantos problemas? O primeiro ponto é entender o tipo de jogo que a criança está tendo acesso, né? A participação dos pais é fundamental, né? Saber se esse jogo não é muito violento, né? Se está de acordo com a faixa etária, né, que a gente sabe que tem jogos disponíveis para diversas idades, então é importante observar essa recomendação também. O segundo ponto é estabelecer horários. A Sociedade Brasileira de Pediatria, Ingrid, orienta que crianças abaixo de 2 anos não devem ter acesso a telas e crianças de 2 a 5 anos devem usufruir do celular no máximo 1 hora por dia. E crianças maiores de 5 anos ou adolescentes, o tempo máximo são 2 horas. Terceiro ponto, faça um quadro de rotinas. Já existe, né, na internet alguns quadros disponíveis que a gente pode incluir a participação da criança ou do adolescente para estabelecer horários, tanto para as atividades cotidianas, como alimentação, banho, como as atividades prazerosas, atividade física, o próprio uso do videogame, e ele vai entender o que vai ter no dia e pode participar em cada item desse, estabelecendo horários. Já quando a criança é maior, um adolescente, né, pode utilizar também o planner, estabelecer objetivos, e aí vai ficar a critério dos pais. Mas é importante ter essa troca. Quarto ponto é estabelecer e incentivar novas atividades, como brincadeiras, por exemplo, com as crianças. Os pais podem fazer momentos divertidos, por exemplo, com pintura, incentivar o uso de jogos que também estimulem as funções cognitivas, como atenção, memória, contar uma história na hora de dormir, né? Andar de bicicleta. Para os mais velhos, no caso adolescentes, né, os pais podem incentivar a fazer receitas, né, em casa, um momento de culinária. O importante é, dentro dessa rotina, principalmente durante a pandemia, encontrar novas formas de sentir prazer. O quinto ponto é reduzir o acesso a telas. Isso pode acontecer sutilmente, sem que a criança vá percebendo essa redução. O pai vai incluindo novas atividades na rotina. E o último ponto é mude você mesmo. Não adianta a gente querer que a criança altere o comportamento se nós adultos também estamos viciados em telas ou viciados em videogame. Então, principalmente nos finais de semana ou nos momentos que estamos com a família, nós devemos voltar a atenção para esse momento.
Muito boas todas essas dicas, Isis, e nós vamos ficando por aqui. Eu gostaria muito de agradecer, porque eu sei que muitos pais agora vão saber como agir nessa relação filhos e games. Imagina, Ingrid, foi um prazer estar aqui. E só um lembrete para os pais. É importante encontrar um equilíbrio. Nem sempre videogame é um vilão. E caso você identifique algumas das alterações citadas aqui no vídeo, procure um terapeuta ocupacional ou um psicólogo para ajudar. É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Esse foi o Viver Bem de hoje. Espero que vocês tenham amado tanto quanto eu. Aproveita, já deixa aquele like pra gente saber que gostou mesmo. E se inscreve no canal, aciona o sininho pro YouTube avisar quando chegar novo vídeo. E a gente se encontra no próximo. Um beijo e até lá. Não é essa a pergunta. Faltou. Muito